Oi pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo para vocês aqui. O que eu gostaria de pontuar nesse vídeo é a respeito de vômito, né? Então muitas pessoas mandando comentários pra gente, perguntando a respeito de o que é que meu animal pode ter, que meu animal está vomitando, ou ele está vomitando há algum tempo, ou ele começou a vomitar há pouco tempo. E aí a gente tem que lembrar de quais são os fatores que levam o nosso animal a vomitar. Os principais fatores que levam o nosso animal a vomitar geralmente são por alguma alteração gástrica. Ou esse animal apresenta algum problema especificamente no estômago, né? Ou esse animal apresenta algum problema mais à frente do estômago, um problema na parte do fígado ou na parte intestinal. Então, quando a gente tem um animal com quadro de vômito, a gente tem novamente diversas possibilidades de quadros que poderiam originar esse vômito. E a gente tem quadros simples, né? E existem casos mais graves. Primeiro ponto para vocês conseguirem diferenciar em casa o que seria um vômito simples de que um vômito mais grave é uma coisa muito comum. Ou seja, a visualização desse vômito. Qual é o conteúdo que compõe esse vômito? O que é que seu animal realmente vomitou, né? E quantas vezes? É interessante a gente saber quantas vezes ele vomitou, qual a quantidade ele vomitou e o que é que ele vomitou, né? Isso aí, junto com as informações de o que é que esse animal come regularmente, tem possibilidade de seu animal ter comido alguma coisa diferente, esse animal toma alguma medicação, esse animal já tem alguma doença pré-existente, costuma fazer algum check-up periódico do seu animal. Todas essas informações juntas vão dar para a gente suporte para que a gente consiga montar um diagnóstico e um protocolo preciso do tratamento para o seu animal, identificando exatamente o que é que aconteceu com ele. Mas uma coisa simples para vocês identificarem em casa é o que? Basta vocês olharem exatamente o conteúdo do vômito, que a gente vai ter uma ideia se é alguma coisa mais grave ou não. A primeira coisa seria diferenciar o que é vômito de o que é regurgitação. O vômito ele se caracteriza por um alimento que já entrou em processo de digestão, ou seja, aquele alimento que já começou a passar pelo processo de fermentação no estômago, pelo ácido clorídrico, né, pela secreção gástrica, esse alimento já começou a digestão, então ele já é considerado um vômito quando o animal regurgita, quando o animal vomita. Ou seja, geralmente é aquela espuma mais esbranquiçada, é aquele conteúdo daquela ração já com um odor mais fétido, que já está em processo de digestão, aquele suco gástrico, quando a gente já sente aquele odor, aquele cheiro mais ácido, aquele líquido já mais amarelado ou meio amarronzado, aquele conteúdo já que a gente já vê o alimento já desfazendo realmente, né? Geralmente contém bastante líquido, é um alimento geralmente já mais líquido. Então, ou seja, isso é um alimento que é um vômito, tá? Porque ele já começou o processo de digestão. Quando a gente fala de regurgitação, a regurgitação nada mais é do que o processo que o animal acabou de comer e passa um tempinho e ele acaba vomitando. Aí o alimento que ele vomitou é um alimento ainda não digerido. Então, ou seja, é aquela ração que ele vomitou, que está ainda no formato de ração, aqueles floquinhos de ração, né? Se ele come comida humana, ele vomita e sai a comida ainda inteira, ou quando ele vomita é aquela água, né? Uma água pura realmente, com um pouco de espuma, muita saliva e um pouco os pontos do alimento que a gente consegue definir exatamente. A regurgitação, ela se caracteriza por não ter um odor tão desagradável. Ela tem um odor normal, até mesmo um cheiro de ração normal, né? Mas a gente vê que não teve fermentação ainda, a gente vê que não teve um processo digestivo ativo. Isso é um processo de regurgitação. A regurgitação, ela tende a não ser tão grave. Geralmente ela ocasiona por alguns animais que comem muito rápido, por animais que comem e acabam bebendo água logo em seguida, ou por animais que comem muito rápido e acabam praticando exercício, alguns animais que têm um palato mole muito longo ou palato mole muito curto, que acabam ingerindo muito ar no momento dessa alimentação, animais que tendem a ter muitos arrotos depois da alimentação, né, que fazem aquela aerofagia, engole ar, e depois começa a ter alguns arrotos. Então, são alguns quadros clássicos de possibilidades dos animais terem um quadro de regurgitação. Tá? A regurgitação ela tende a não ser tão grave, porque não mexeu diretamente com o metabolismo do animal. Simplesmente o animal sentiu algum desconforto, alguma tensão abdominal, uma tensão muscular, e o estômago dele contrai e acaba expelindo todo o conteúdo do estômago para fora. Né? Então é um mecanismo de proteção do corpo, para quê? Para evitar que a gente comece a fazer a digestão e aí sim o animal comece a passar mal. Quando a gente já está tendo o vômito, a gente já está com náusea, a gente já está mal, com a boca seca ou a boca salivando demais, a gente já fica mais prostrado. Então o vômito ele é muito mais grave, muito mais severo do que o quadro da regurgitação. Tá? Agora, para identificar exatamente a causa do vômito e o tratamento para esse vômito, aí somente o seu veterinário para identificar. A gente precisa de uma série de outros fatores.
tá bom? Então, para vocês diferenciar de uma forma simples, acredito que esses 2 passos seriam bem fácil para você chegar no seu veterinário já dizendo: meu animal regurgitou, meu animal vomitou, meu animal está regurgitando há tantas vezes, tantos dias, o animal está vomitando há tantas vezes, tantos dias, tal conteúdo. Isso é muito importante para o seu veterinário tomar um diagnóstico mais preciso para tratamento para o seu animal. Tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um curtir aí, né? E ajuda a gente, entra no nosso Facebook também, se inscreve no nosso canal, tá? E não deixe de acessar a nossa página www.dicadoveterinário.com.br. A gente tem um e-book disponível lá, você vai cadastrar seu e-mail e você vai acessar um link diretamente no seu e-mail que você vai receber. Clica lá e você vai receber direto no seu e-mail já um arquivo em PDF, que é o e-book que a gente escreveu, que tem muita informação ainda mais relevante com esse intuito, com essas dinâmicas que a gente já citou no canal. Tá bom, gente? Obrigado por ter assistido. Até mais.